Olá, pessoal do terceiro ano! Hoje eu estou aqui para mostrar mais uma ferramenta aí do Google. E hoje, olha lá, o símbolo do Google tá com um tema, né? Hoje tá temático. Sempre que a gente para o mouse em cima, ó, ele mostra, ele tá celebrando o MBIRA, uma experiência interativa. E se a gente quiser saber mais sobre isso, ó, é só clicar nele que ele mostra, ó, é sobre um instrumento. Olha que legal! Essa é uma outra funcionalidade que o Google sempre tenta trazer. Sempre que há uma data comemorativa, alguma curiosidade, ele muda o logotipo dele. E aí, se a gente não sabe sobre o que se está dizendo, basta clicar no logotipo que ele vai trazer as informações como uma pesquisa, tá bom? Mas não era sobre isso que eu queria falar, só aproveitei aí que hoje o logo estava diferente para fazer esse comentário com vocês. Bom, vamos lá então. Vou pegar o meu mouse, vou vir aqui na parte superior nos Google Apps. E hoje nós vamos trabalhar com Maps. Nós vamos aprender no Maps duas funções. Só que eu vou explicar uma hoje e uma na próxima aula, tá bom, pessoal? Hoje o que eu quero mostrar para vocês é a opção de procurar um lugar no mapa, seja em qualquer parte do mundo. Também de traçar rotas, descobrir quanto tempo eu vou levar para chegar a algum lugar e de qual meio de transporte eu vou. Então, vamos começar. Quando eu cliquei no Google Maps, automaticamente, tá? O Google, ele consegue ver a sua localização de acordo com a sua conexão e ele já me mostrou aqui, ó, o mapa da cidade de Jaú e mais ou menos no espaço onde eu estou da cidade. Aqui do lado já tem, no meu caso, salvo dois endereços que eu pesquisei, que é o colégio, que é a minha casa, mas eu quero fazer com vocês, tá bom? Então, olha, aqui no Pesquise no Google Maps, eu vou clicar e eu quero pesquisar sobre o colégio. Então, Colégio Porto Alvorada. Olha, encontrou aqui Rua Dr. Miguel Nassif, vou clicar. Ele vai marcar para mim, olha aqui na tela, aonde fica o colégio, tá? Bom, ele encontrou aqui então o colégio pra gente. Aqui ele traz informações sobre o colégio, tá bom? O site, o telefone, o endereço. Embaixo pode ser que tenham fotos. Eu vou trabalhar isso com vocês na nossa próxima aula, tá? Olha só, várias informações sobre o nosso colégio. E isso funciona para outras empresas também, tá bom? Agora eu quero procurar, por exemplo, a minha casa. Então eu vou clicar aqui no X e vou digitar o endereço da minha casa. Aí, pessoal, tem que saber o nome da rua, tá? O número de preferência também, para ele poder ir certinho. Vou clicar aqui na minha rua. Procurou, ó, tá mostrando para mim a minha rua. Como minha rua não é uma empresa, olha, não tem foto aqui da empresa, informações gerais sobre ela, diferente do colégio. Agora, o que eu vou mostrar para vocês que é bem legal, que a gente vai trabalhar hoje, que são as rotas. Então, essa setinha azul aqui, vou clicar nela, nós conseguimos descobrir quanto tempo a gente leva para ir de um lugar a outro. Então, por exemplo, eu quero saber quanto tempo eu vou levar para ir da minha casa, vou digitar aqui, com Antônia Pires de Campos, ó, 226, até o Colégio Porto Alvorada. Olha só, aqui do lado ele me dá 3 opções de rota. Só que notem que aqui em cima nós temos de que maneira eu quero ir até o Colégio Porto Alvorada. Aqui está mostrando para mim de bicicleta. Então, de bicicleta eu iria demorar 15 minutos por esta rota aqui, a primeira. Daria 3,1 km, ó, é a rota destacada aqui em azul. Mas eu quero vir a pé. A pé, ó lá, eu iria demorar 35 minutos aproximadamente. E aí ele me mostra uma outra rota, né? Porque a bicicleta ela precisa seguir aí as leis de trânsito e a pé eu consigo ir contornando por outro caminho. De transporte público. No caso da nossa cidade, infelizmente, pessoal, não tem as rotas de transporte público cadastradas. Mas em grandes cidades, que nem São Paulo, por exemplo, você consegue descobrir qual metrô você tem que pegar, qual ônibus. Eu vou fazer um teste com vocês depois. De carro, ó lá, neste momento, ele ainda tem até informações sobre o trânsito. Eu demoraria 6 minutos por esta rota aqui, que tem 3,1 km. Aqui ele me dá uma outra opção de rota. E o que é legal também, vamos imaginar que eu escolhi esta rota e eu quero ver os detalhes. Ele vai me contar
onde tem que virar à direita, à esquerda, rotatória, nome das ruas, todas as informações de um trajeto ao outro. Então, vamos imaginar que eu quero saber quanto tempo eu vou demorar para ir da minha casa até São Paulo. Então, eu vou apagar aqui o colégio e eu vou digitar São Paulo. Quando eu digitar só São Paulo, ele vai entender que eu vou ir lá para o centro de São Paulo, tá? Quando a gente digita o nome de uma cidade, ele entende que a gente está indo para o centro dela. Se você souber um ponto turístico de São Paulo que você quer ir ou um endereço, você pode digitar. Olha só então, aqui ele está me mostrando já a minha rota. Saindo aqui da minha casa, ó, passando por Brotas, Itirapina, Rio Claro, Americana, Sumaré, Campinas, ó, Jundiaí, até eu chegar em São Paulo. E ele me dá 2 tipos de rota, 3 aliás, né? A professora não tinha visto a outra aqui, ó. 3 tipos diferentes de rota para eu escolher. Ele me avisa que esse é o trajeto mais rápido, que esse trajeto tem pedágios. Se eu clicar em detalhes, olha, ele também vai me dar as informações. E lembrando que aqui eu estou de carro. Se eu quiser ir de transporte público, infelizmente, olha, aqui na nossa região não tem os transportes públicos cadastrados. A pé a gente ia levar lá 61 horas sem parar para poder chegar em São Paulo. De bicicleta, 17 horas e 46 minutos. De avião o nosso aqui não está cadastrado, né? Nessa cidade não tem aeroporto. Mas se eu falar que eu quero ir de São Paulo a... Bom, aí pessoal, vamos imaginar que eu queira ver uma rota, traçar uma rota de avião. Então, eu vou escolher, por exemplo, uma cidade. Eu quero ir de São Paulo, até Paris, na França. E aí eu quero saber de avião. De bicicleta ele já tá falando pra mim que não vai dar, né? Porque tem um oceano no meio. Vou clicar aqui no voo e ele vai me mostrar um exemplo de voo, tá? Então, olha lá, um voo sem escala eu vou demorar mais ou menos 11 horas e 25 minutos. Essas informações de voo, o Google pega de agências que estão aí colocando possíveis voos. Como nós estamos vivendo aí, pessoal, um problema, né, com o coronavírus de locomoção, pode ser que tenham lugares que vocês vão tentar colocar ali o voo agora e que ele não vai encontrar nenhuma informação, porque não existe nenhum voo acontecendo, tá, pessoal? Então, o aviãozinho às vezes vai dar bastante erro agora por essa razão. Nós estamos aí com muitos aeroportos e voos cancelados. Então, eu estou dando um exemplo, São Paulo, França, funcionou, ele usou ali um exemplo de voo, mas se der erro, às vezes é por isso, ou sempre notem o nome da cidade. Não dá para você falar assim, eu vou do Brasil para a França. Mas se você vai para o Brasil, vai sair da onde? Do Brasil, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Salvador? Coloca sempre o nome da cidade. E também, normalmente, ele funciona, no caso aí do avião, em cidades que possuem aeroporto. Já não tem aeroporto, então ele vai falar que não dá para eu ir de avião daqui. Então, sempre coloque em cidades que tenham aeroporto para vocês fazerem esse teste, tá? Então, galerinha, vamos combinar o seguinte. Eu gostaria que vocês treinassem isso. Na semana que vem, ao invés de ser vídeo aula, eu vou deixar um quiz para vocês com opções de trajeto que eu vou pedir para vocês calcularem e me responder. Só que é o seguinte, ó, muita atenção agora. O quiz não vai dar se está correto ou não na hora, porque eu vou deixar perguntas em aberto. Por que isso vai acontecer? Porque dependendo do horário que cada aluno fizer, a localização de cada aluno pode dar diferente as perguntas que eu vou fazer. Então, eu vou deixar em aberto e aí depois eu entro no quiz, quando vocês me responderem, depois de uma semana, tá? Vou dar aí uma semana para entrar fazer a correção e aí que eu vou marcar. Mas, por favor, não se preocupem com estar perfeitamente correto, tá? Neste momento que a gente não está podendo se ver aí presencial, nossas aulas são para vocês não esquecerem as ferramentas, tá bom, pessoal? O importante é o treino, é continuar descobrindo coisas novas, esse é o nosso foco. Antes de encerrar, quero dar mais um exemplo de lugares aí que vocês podem procurar. Então, por exemplo, vou por aqui de carro, eu quero ir do Colégio Porto Alvorada até o McDonald's. Eu sei que a grande maioria aí gosta. Ó, ele tá mostrando pra mim 2 Macs. O Mac que fica lá em cima na Claudina, ali perto daquela rotatória que vai pro território.
E o Mac que fica perto do shopping. Vou pôr o que fica perto do shopping. Olha lá, daqui do Porto ao Mac de carro, 4 minutos. A pé, 18 minutos para chegar lá. Então, treinem lugares, mexam nesse mapa, reparem, olha só, que o mapa tem marcações. Se eu parar o mouse, o que acontece? Então, não façam só o que a professora também está pedindo. Não tenham medo de descobrir, de clicar, de ver o que vai acontecer. Combinado, pessoal? Então, próxima aula nossa, eu vou deixar lá um quiz para vocês. Aí, antes do quiz, eu deixo um vídeo com explicação para relembrar o que eu vou pedir para vocês fazer, tá bom? Abraços virtuais aí para vocês. Até a próxima aula.